Foram algumas horas de susto, de atordoamento, mas como era de se esperar, eu mesmo cantei a bola aqui, no Brasil paralelo da extrema-direita, mesmo depois de uma operação sem ilações, com provas, mostrando que patrimônio do Brasil foi roubado e vendido no exterior, Bolsonaro ainda é mito, acredita? Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou dislike, comente, seu comentário é muito bem-vindo e soma ao debate. Tira um tempinho comigo e me deixa ser um pouco mais prolixo, porque é sábado, eu vou começar falando de mim. Eu já estava aqui na internet quando o PT foi desconstruído na década passada. Na verdade, eu não só estava, como eu estava participando involuntariamente dessa desconstrução. Calma que eu explico. Não é involuntariamente no sentido de eu não sabia o que estava fazendo. É que eu estava fazendo, até 2019, o que eu fiz durante quase 40 anos, sem exagero. Eu fui chargista político dos 17 anos de idade até bem pouco tempo. E o que é que fazia o chargista político? Comentava, com humor, com sátira, com sarcasmo, com ironia, o noticiário político. Chargista não era repórter, chargista não era editor. A gente pegava a notícia do dia, envolvendo personagens poderosos da República, e interpretava a notícia na linguagem do humor. Então, muito antes até do Lula e da Lava Jato, eu já estava detonando todo mundo e expondo todos os escândalos. Primeiro na mídia impressa, depois na internet. Já na internet, na primeira década do milênio, eu fazia paródia, eu zoava o Mensalão, eu fiz música zoando toda aquela turma do Mensalão, PT que estava no poder, Centrão com as suas malas de dinheiro. E aqui vem o ponto onde eu quero chegar nessa primeira parte da conversa. Eu já estava online, minhas charges tinham campo para comentário embaixo, eu tinha uma seção de e-mails comentados dentro do meu site, e eu estava zombando publicamente de um presidente da República, o Lula, que saiu com aprovação recorde de 87%. O que eu vou dizer agora, os mais jovens, a geração TikTok, não vai nem acreditar. Durante todo esse tempo, eu nunca recebi uma ameaça de morte. Eu raramente fui injuriado ou caluniado, chamado de vendido, de mau caráter, essas coisas que são graves, mas estão muito banalizadas hoje em qualquer campo político. É que tirando uma minoria militante mais aguerrida, que sempre houve, o eleitor em geral não se colocava na posição de defensor e capacho de político. A gente votava, desculpe a redundância, já falei disso várias vezes, se o cara fizesse besteira a gente criticava e partia para outra. Isso era em todos os campos. Eu cansei de detonar Aécio, FHC, Sarney e nunca imaginei viver nesse presente totalmente adoecido, distópico da humanidade. É óbvio que quando o mundo foi radicalizado e dividido pelo fenômeno das mídias sociais, todo mundo foi forçado a tomar lado. Mesmo porque, como eu cheguei também a comentar no vídeo de ontem e em outros, as diferenças ideológicas ficaram muito mais explícitas. Não deveriam ser motivo de ódio, mas são mais explícitas. A gente teve dois lados claros e incompatíveis, por exemplo, na pandemia. A turma da cloroquina e da ivermectina, do a economia não pode parar, do máscaras fazem mal, da imunidade de rebanho, do complô da ONU, da vacina do mal que mata, e a outra turma, a minha, a que olhava para aquilo tudo com assombro e indignação, vendo a pilha de mortos, vendo a irresponsabilidade do governo, vendo um louco na presidência que tinha orgulho de dizer que foi o único líder mundial que não se vacinou e foi na contramão do planeta, como se isso fizesse dele um gênio, não um imbecil. E aí vem o resto também para nos dividir na política de direitos humanos, no meio ambiente, na questão do Estado laico, na questão do aborto, na questão das drogas. Veja que são diferenças que sempre existiram, mas não chegavam a fazer de um lado inimigo do outro. E por quê? Porque a mistura dessas diferenças levava o Brasil e o mundo ocidental, sob influência dos Estados Unidos pelo menos, a uma espécie de meio termo. Eu já botei meus valores numa balança, como todo mundo, e tive que tomar um lado. Mas eu termino meus vídeos quase todo dia pedindo lute pela democracia, porque acho legítimo que o meu vizinho pense completamente diferente de mim. O que não é justo, o que não é intelectualmente honesto, é você negar evidências de crimes e se agarrar
com o perdão da expressão, nas bolas da pessoa que melhor representa a sua visão ideológica de mundo. Apenas admita aquilo que parece óbvio, bota lá na sua balança e veja se nesse planeta binário, onde ou se é 0 ou se é 1, vale a pena pular do 0 para o 1 e vice-versa. Se você já enxergou o rolo, já viu o erro do seu representante maior, o silêncio sobre esse erro é muito mais honesto do que tentar justificar, tentar defender. Só larga para lá. Mas a tendência é que isso não aconteça. E a gente vira uma sociedade cada vez mais hipócrita. Porque o que ninguém confessa, seja ocupante de cargo público ou não, é que a pessoa que faz a postagem defendendo o bandido sabe que tem caroço no angu, mas se acha mais inteligente do que a maioria. Então a pessoa pensa que negar o mal feito, defender o criminoso, vai convencer o povo, que ele considera em geral mais burro do que ele como indivíduo, de que o cara é inocente. E assim vai fazer o povo, que ele acha burro, que ele acha massa de manobra, votar no bandido dele. O bandido que melhor representa a sua visão de mundo, a sua corrente ideológica. É por isso que, desculpando essa longuíssima introdução, eu estou começando a achar que o escândalo do roubo das joias sequer vai arranhar a imagem do Bolsonaro junto àqueles que até hoje, depois da merda na pandemia e da tentativa de golpe de Estado, ainda estão com ele. É que a causa é maior. Ontem, com o mundo desabando na cabeça não só da família Bolsonaro, mas das Forças Armadas brasileiras, reduzidas a um antro de golpistas muambeiros, o deputado mais votado do país, Nicolas Ferreira, estava postando, atenção pro horário, 11h58 da manhã. Operação contra traficante e crime organizado, cri. Eu entrei no site da Polícia Federal e às 11h04, quase uma hora antes, a PF tinha postado uma operação com 5 mandados de prisão e 7 de busca e apreensão contra, adivinha o quê? Tráfico de drogas e crime organizado. Entende? O mito está sendo perseguido, a PF está sendo usada para enquadrar opositores do atual governo. Não, a PF está atrás de bandidos, inclusive bandidos da turma do ex-presidente, como já fez com vários ex-presidentes no passado, se brincar com quase todos. Se foram presos, se foram condenados, se ficaram impunes pelas sacanagens do STF, isso tudo é outra história. Gustavo Gaia, youtuber de extrema direita que virou deputado, postou às 20 horas o que eu já tinha cantado a bola aqui no meu vídeo mais cedo, que seria o argumento: esse ladrão saiu com 9 containers de presente, mas nessa época era tudo democrático. Ele sabe que era. O presidente saía e levava os presentes, todos catalogados. Não podia vender, mas levava. Depois tinha que se virar para guardar. E o próprio Lula se queixou disso. Até trono africano ele ganhou e não tinha onde enfiar. Foi escândalo na época, porque uma empreiteira, a OAS, ajudou o Lula a guardar. Mas era assim, o presidente levava e guardava. O FHC levou um acervo gigantesco também. Aí, em 2016, veio o entendimento do Tribunal de Contas da União, TCU, de que tudo tinha que voltar para a União. E voltou. Postei link ontem de uma matéria da CNN mostrando isso. O fato é, não há justificativa para enfiar Rolex na mala, levar para o exterior, vender, fazer lavagem de dinheiro jogando em conta de general laranja ou recebendo em cash, depois perceber que deu ruim, mandar recomprar o Rolex de 300 mil reais e fazer tudo isso mentindo que o Rolex estava o tempo todo guardado na fazenda do Nelson Piquet, junto de outras joias do acervo da presidência que também não estavam na fazenda, foram parar num leilão em Nova York. Tem áudio, tem vídeo, numeração, documentos. É simplesmente absurdo negar. Mas eu acho mais honesto a Jovem Pan ignorando a operação e comentando enquanto o Brasil só falava de joias e relógios que o PAC já nasceu fracassado, ou como o Lula perdeu o dedo. Sério, eu acho jornalisticamente lamentável, mas é mais honesto do que essa do o que é um Rolex perto de 9 containers. E acho mais honesto por várias razões. Para não polemizar em cima delas, a mais óbvia é: ainda que fossem 9 containers de Rolex, e que os 9 containers tivessem sido vendidos, milhares de Rolex, isso justifica o roubo de um Rolex? Se 2 forem ladrões, o que roubou menos deixa de ser? Para encerrar, dizendo o que eu já disse antes, porque essa é a chave na minha concepção do difícil debate político que a gente ainda vai enfrentar.
não é mais e talvez nunca mais volte a ser uma discussão sobre corrupção. É sobre o direito de uma pré-adolescente grávida com risco de morte no parto poder abortar ou não. É sobre casais gays adotando filhos ou não. É sobre a descriminalização da maconha ou não. A extrema-direita literalmente paga quem quer que se proponha a abraçar sua pauta de costumes. Eu digo literalmente por causa dos 17 milhões em Pix na conta do milionário que ainda roubou joias. Todo o resto é pura hipocrisia, de gente que nega o óbvio, se fazendo de burra, porque acha que o povo é verdadeiramente burro. Em tempo, está faltando o Ministério Público nessas ações, está faltando entrevista coletiva de delegados da Polícia Federal e promotores atuando e explicando as operações. Não estou cobrando a espetacularização dos tempos da Lava Jato, estou cobrando, de novo, mais instituições protagonistas e menos Alexandre de Moraes canetando tudo, pelo bem dele e da democracia, porque é também um presente para a extrema-direita poder negar golpismo e ladruagem apontando o dedo para um homem, um único homem, e dizendo, é perseguição. Mas é sábado, tá bom por hoje, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative o sininho, deixe o like ou dislike seu comentário, que é sempre muito importante e, como eu sempre digo, lute pela democracia.